Olá, seja bem-vindo a mais um TaoriCast. E hoje nós temos um modelo um pouquinho diferenciado, porque estamos comemorando o mês do nosso primeiro ano de TaoriCast. E é por isso que nós estamos com esse visual novo, digamos assim. E hoje eu vou trazer duas celebridades, porque é assim que eu tenho que chamar elas, tá? Duas celebridades aqui no TaoriCast, que já vieram e estão retornando aqui. Por quê? Porque tiveram a maior audiência nos meus podcasts, nos que eu fui host. Então, a gente vai trazer, vamos falar de um assunto que vocês sabem que eu adoro, sou apaixonada por esse assunto, que é a medicina chinesa. Talvez você já vá adivinhar quem está aqui comigo. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar da Fitofórmula, que é claro que traz toda essa parte estrutural, faz com que a gente, inclusive, tenha as fórmulas chinesas, tenha a medicina chinesa. Somos há mais de 18 anos no mercado. Temos mais de 250 tipos de formulações hoje dentro da nossa linha. Então, a gente consegue tratar diversos tipos de patologia. Tratar não, né? Cuidar da saúde, diversos tipos de patologia para ir fazer a prevenção, para poder tratar as síndromes energéticas. Então, procure um profissional de medicina chinesa, e se você não tem, vai lá no nosso guianaturalsaude.com.br e localiza, aqui tem o nosso QR Code, localiza um profissional perto de você, para que você possa usufruir de todos os benefícios que a medicina chinesa pode fazer para você. Também vamos falar do TaoriCast, do Espaço Taori, que é isso, toda essa estrutura que você está vendo aqui. Então você pode vir aqui nesse espaço, gravar as suas aulas, gravar um podcast como a gente está gravando, alugar para evento e fazer toda a sua parte estrutural de marketing, porque a gente consegue te ajudar em todo esse processo. E claro, hoje vamos falar desse assunto que eu comecei a falar e vou apresentar as nossas convidadas. Seja muito bem-vinda, Josi. Seja muito bem-vinda, Carol. Mais um podcast onde a gente vai trazer muitas novidades. Quem não conhece, Josiane Barros, nossa fisioterapeuta maravilhosa, onde ela resolve todos os seus problemas de dores. Dores da vida, dores das emoções, dores do corpo, dores da mente. Não importa a dor onde tiver. Se tiver dor, né, Josi? É comigo. É com ela. Então, acesso a qual que é o Instagram? Nossa, agora me deu branco, gente. Doutora Josiane Barros. Aliás, é porque a gente mudou o nome. É verdade, nós mudamos. Então, todas as minhas redes sociais agora, YouTube, TikTok, Instagram, está como Doutora Josiane Barros. Tá certo. E a nossa queridíssima veterinária de alimentação natural, medicina chinesa e todas as práticas integrativas para os nossos queridos animaizinhos da nossa querida família, Carol Haddad. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é @acuvete acupuntura veterinária. Isso aí, então siga essas maravilhosas lá no Instagram e agora a gente vai começar falando. Vou vir aqui para a Josi primeiro. Josi, muito obrigada pela sua presença. E vamos falar um pouquinho do quê? Medicina chinesa? Vamos. Vamos falar. Como que a medicina chinesa é tão transformadora na vida das pessoas, né, Vivi? Começando por nós. Começando por nós. Né? Eu falo que ela está na minha vida, não só na vida dos meus pacientes, porque para que eu consiga prescrever e cuidar dos pacientes, eu tenho que estar bem como terapeuta. E eu tenho ela na minha vida desde o comecinho da minha carreira e ela é o carro-chefe do meu método. E da vida, né? Eu conheço medicina chinesa por causa do meu tio desde, sei lá, desde que eu nasci na vida, eu já sei que medicina chinesa existe, por algum motivo. E conforme eu fui estudando e fui aprendendo, eu não uso apenas como saúde, né? A gente usa como modo de vida. Modo estilo de vida. Estilo de vida e prevenção. A gente não espera a doença se instalar. Nós estamos diariamente buscando o equilíbrio, porque o corpo precisa de homeostase. Porque a doença ela só se instala quando ele perde o equilíbrio. Então a medicina chinesa é isso, ela entende o indivíduo, ela entende o contexto. Quando a gente fala assim, qual que é o padrão, né? O padrão energético do paciente. Muitas pessoas não entendem isso. O padrão. O padrão nada mais é do que descobrir o que está em desequilíbrio e a gente vai lá e devolve, ajuda o corpo a se autocurar. Ele tem poder de autocura. Exatamente. Desde que os meios estejam livres. Eu falo muito isso. E a medicina chinesa, ela desobstrui os meios. Mecanicamente falando, né? Energeticamente falando. E também a parte neurológica. Tudo, né? O contexto. Tudo. O contexto. E é tão interessante, e até trago a Carol aqui para discussão, porque os animais, né? A gente estava até falando sobre isso antes do podcast começar, o quanto os animais são reflexo dos donos, né? É uma frase peculiar, comum,
mas que poucas pessoas entendem profundamente o que essa frase quer dizer, tá? Então, a gente entende que o padrão, como a gente tá falando aqui, é padrão de comportamento, é padrão emocional, é padrão como você pensa, e as perguntas que a gente aprende na medicina chinesa para identificar os padrões energéticos é apenas isso. E nos animais, como que é? É igual? É igualzinho, é igualzinho. E é até engraçado porque tem gente que às vezes entra em contato comigo e fala assim, qual que é a erva boa para tal doença? Eu falo, depende, qual é o padrão patológico? Eu não sei. Eu falei, então, para você saber tratar dentro da medicina chinesa, seja com acupuntura, seja com fórmulas magistrais, precisa realmente saber o padrão patológico. E esses padrões patológicos, já que os animais, teoricamente, eles não falam, né? Então, a gente tem que destrinchar muito bem ali na anamnese. Então, realmente, as perguntas que a gente faz para os tutores, que são os donos dos pets, assim como a gente fazer muita palpação de ponto diagnóstico. Então, a gente fala que o corpo fala. Então, a maneira do cachorro falar, na minha avaliação, é dentro da palpação dos pontos Back-Shu, que são os pontos de assentimento, e os pontos de alarme. Os pontos Mu. E também a gente faz muita avaliação de pulso e língua. Então, quando eu somo tudo isso, junto com o histórico do pet, aí a gente tem um padrão patológico. Quero trazer uma coisa aqui que eu acho extremamente essencial para quem assiste, que quer entender um pouquinho só de medicina chinesa e mesmo assim é leigo e quer entender um pouco mais do que a gente está falando. Nós temos comportamentos comuns que a gente avalia nos animais a partir de algumas características dessa famosa fala que a gente vê pela internet, as benditas energias femininas e masculinas, que é o nosso querido Yin Yang, que se baseia, assim, inclusive, tudo que a gente fala. E é interessante que eu quero trazer algumas coisas clássicas da medicina chinesa, que eu passo agora um tempo no Threads, tá? E eu vou responder a galera falando, e você não tem noção, a quantidade de pessoas falando sobre energia feminina e masculina lá, tá? E aí eu vou lá, escrevo, só pra entender os meus haters da vida. E aí, é engraçado que a ausência desse conceito estabelecido culturalmente do que isso quer dizer é uma bagunça social, sabia? E é por isso que eu acredito que é por isso que as pessoas estão tão doentes. Porque as pessoas não têm capacidade de entender. Será que eu estou muito agitado? Será que eu estou mole demais? Porque é isso que a gente repara, não é? Se tá mole, se tá duro, se tá agitado. Fala um pouquinho mais, Josi, traz um pouquinho mais sobre como esses pacientes chegam na clínica. Eu vi um vídeo seu maravilhoso que eu adorei lá no Instagram, inclusive de você mostrando como o paciente chega. E aquelas características clássicas que você trouxe no vídeo, comenta um pouquinho como é essa sua vivência. Foi o show da Xuxa na fisioterapia? Foi. Que show da Xuxa é esse? Então, a gente enfrenta aí esse show da Xuxa no sentido do paciente vir muito frustrado. Além dele carregar uma dor crônica que está sendo somatizada há muitos anos, porque não houve uma avaliação dos comos que esse corpo fez, né? Como que o corpo do paciente fez para chegar naquele exame. Não houve, só olhou o efeito final, que é a hérnia instalada ali. Então ele vem somatizando dores há muito tempo, porque não foi tratado ele para chegar no exame dele. E o corpo, numa tentativa de buscar o equilíbrio o tempo todo, ele vai juntando outras disfunções. E aí o paciente vem como? Ele já vem frustrado, cansado, extremamente irritado. Ele vem com condicionamento neural fixado, condicionado por estar com dor há mais de 3 meses. Então ele acorda com dor, ele vai dormir com dor, fora que através dos sentidos dele, além dos sentidos do corpo, de mandar informação para o cérebro que tem algo errado, que aquelas tensões musculares, aqueles pontos gatilhos são derivados de disfunções vertebrais e articulares. Ele acorda e vendo que ele quer ter uma atitude e não consegue. Ele quer calçar um sapato, não vai. Ele quer se vestir, não vai. Ele quer tomar um banho em pé, ele não consegue. Ele sabe que ele tem que trabalhar, ele não vai. Ele quer fazer academia, não dá certo. Então, uma somatória de fatores. Ele está vendo a vida dele passando em sofrimento e o corpo sentindo, condicionando com o cérebro já num piloto automático a viver aquilo. Então, ele vem pra gente com o sistema nervoso simpático à flor da pele. Ele tá na luta e na fuga. Ele tá sem dormir.
Porque ele não tem reparação. Porque quando ele vai dormir, ele acorda com dor. Porque o disco intervertebral reidrata à noite, já tem uma compressão no canal. Então, aquele canal ele já tem a compressão. Chega à noite, o disco aumenta. O cara acorda com dor. Aí ele vai ter o quê? Um pico de cortisol na madrugada. Quem vai ser sobrecarregado? O fígado, que não era para ser. Cortisol era só para ser liberado de manhã. Fígado é o quê? Na medicina chinesa? Raiva. Calor. Yang, agitação. Yang, sistema nervoso simpático. Ele vai lá e potencializa o simpático. Então ele vem, para mim, assim. Olha só que interessante que ela falou. Raiva. Existem algumas teorias, né, que determinam... Tem algumas teorias que determinam a nossa personalidade. O colérico, sanguíneo. E eu costumo dizer que a raiva, ela não é uma emoção que você tem que ter. É uma emoção que você está tendo e ela deve passar. E se ela não passa, você está entrando dentro desse princípio aqui. Exatamente. Ó, e aí tudo gera estagnação, né? Exato. Voltando para Carol, os animais. O que é a natureza? A gente precisa observar a natureza. Então, a gente não pode padronizar esse incomum virar comum. Eu não tenho qualidade de vida. O cervo, ele percebe um predador. O que ele faz? Ele corre. Ele bota o simpático dele ali. O sistema límbico é acionado, que é o alarme da casa. Ele corre, cortisol vai, cai na corrente sanguínea. Agora não é hora de digerir nada. Agora é hora de correr. Agora é hora de sangue no músculo. Simpático, reação, ação. Pronto, ele conseguiu fugir, se salvou, ele volta a pastar. A gente não. A gente continua nesse estado de alerta e nenhum ser vivo no planeta foi feito para viver em estado de alerta. O corpo está sempre em desequilíbrio. Aí junta um emocional que não sabe lidar com o ambiente, não sabe lidar com os predadores do ambiente, o chefe, o marido, o filho malcriado, sei lá, o que for. A perda da empresa, a empresa faliu. Aí mais um quadro mecânico que tem como ser resolvido, mas não resolve por quê? Porque esse paciente não foi olhado como um todo, só olharam para o exame dele. Isso virou um show da Xuxa na fisioterapia. Porque o médico está prescrevendo a fisioterapia do paciente, não é para prescrever. Isso é exercício legal da profissão. Ele prescreve uma conduta que está errada, porque ele não estudou para ter aquela conduta, entope o cara de remédio, o remédio não tira a dor mecânica, não tira a dor mecânica, aí fecha a comporta da dor. Aí quando eu entro com agulha, com terapia manual, com manipulação, a informação vai, chega lá, ela bate. Eu não tenho 100% da informação para ser processada. Porque tem que dar pros qualidade sistemas. também, não, né? porque o remédio fechou. Diferente da fito, Isso que não tem potencializa o meu agulhamento. Entendeu? Aí como que você vai falar para um paciente, vai tirar a medicação? Aí ele vem desesperado no show da Xuxa. Doutora, ele me mandou ir pro Pilates. Travado, o cara vai pro Pilates, vai sair pior do Pilates. Não tem que fazer Pilates, nem alongar com dor neural. Então isso virou um show da Xuxa. Por isso que eu fiz aquele vídeo e as pessoas se identificaram muito. Claro, com certeza. Porque é o desespero. Eu acredito que isso na área da veterinária é igualzinho. É igualzinho. Eu acho que os cenários só muda o canal que chega, né? O meio ambiente é o mesmo. Sim, e da mesma maneira, né, as pessoas falam, por exemplo, né, os animais, eles são irracionais, etc., mas eles estão ali também guardando todos esses traumas emocionais. Por exemplo, eu falo, né, que existe relacionamento abusivo entre tutores e pets e vice-versa, né, entre um e outro. É um animal que realmente veio, por exemplo, de um abuso, de maus tratos, ou realmente um tutor que seja abusivo no ato de tratar ele. E todos os outros traumas que, inclusive, pode acontecer simplesmente de você tirar o bebezinho da mãe antes do tempo. E aí tudo isso acaba gerando doenças no corpo que realmente a gente consegue tratar na medicina integrativa, né? Com a acupuntura, com a fitoterapia chinesa e etc. Até inclusive com a terapia neural. Qual que é o comportamento que você acha mais comum que chega no consultório, no seu consultório? De comportamento? De chegar e falar assim, olha, eu tô com esse problema. A dor mais comum, vamos falar assim. Mas não com relação a comportamento, ou com relação a doenças? A doença, vamos falar da doença. Não, é dor. Dor. Vocês entenderam onde a gente tá, né? Dor. Só pra dor. Você vê como a gente tá. Dor. Humanos, fisioterapia, por que as pessoas te procuram pra tirar? Dor. Vamos pra veterinária, dor. Por quê? Porque quando a vida para,
é a única coisa que gera, é a bendita da dor. Na medicina chinesa a gente fala isso, né? Estagnação gera dor. Então, se você tem dor em casa, você tem que procurar ajuda. E a gente está te avisando. Já é um sinônimo de que a sua saúde está falando para você o quanto você está precisando se cuidar. Dor não é normal. E uma outra coisa, né, Vivi? Não adianta tratar a dor física se não tratar a dor emocional. O resto, né? Toda dor física é 50-50, viu, gente? Hérnia de disco, artrose, bursite, 50% é postural, disfuncional, biomecânico e 50% é psicossomático. Porque é uma pessoa que vive num estado de alerta, seja por um alerta depressivo, uma mente presa no passado, ou uma pessoa que está no futuro. Vai gerar tensão muscular, essas tensões musculares vão lá e vão gerar disfunções articulares e você vai fazer uma lesão a longo prazo. E por isso que eu tenho ela como carro-chefe. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela me dá o tratamento das duas coisas. Eu trato o emocional do paciente junto com o mecânico. Acho que esse é o poder da medicina chinesa, Esse é o poder, ela é completa, a gente consegue, e a mesma coisa nos animais, principalmente eles. E sabe, Carol, que eu uso muito o exemplo dos animais para os meus pacientes. Aquele paciente que eu percebo que não acredita em acupuntura, eu falo assim para ele, por que você acha que a acupuntura sempre funciona nos animais? Animais que a gente vê com sequela de doenças graves, aí eu uso o exemplo da sinomose, né? Isso. O cachorro volta a andar. Hérnia de disco, estava arriado, voltou a andar. Por que você acha? Porque ele está ali totalmente inconsciente. Ele não está julgando o tratamento, ele está aberto. Ele está acreditando assim, né? Do jeito inclusive dele, é por confiando. isso que a acupuntura, muitas vezes, ela tem um resultado mais rápido nos animais do que no ser humano. A fito também, né? A fito também. Também, eles estão totalmente abertos. E quando eu digo assim, o quanto ela é importante para o estado emocional, quando a gente fala de hormônios, os neurotransmissores reguladores das emoções, né? Que quando tem esse desequilíbrio é hormonal. Esse estresse, esse sistema nervoso simpático ativado, né? Esse fígado com uma hiperatividade. Isso vai gerar alterações hormonais. Sim. E aí eu tenho uma baixa dos hormônios do bem-estar e eu tenho como consequência cortisol. E aí o cortisol eleva e os hormônios do bem-estar, num paciente desse, eles estão menores. Muito baixo. Quando a gente entra com a acupuntura, a pessoa sai relaxada da sessão. Isso é uma prova. E o animal deixa agulhar. É muito incrível. Ele deixa agulhar. Eu me pergunto, né? Como que um animal, ele realmente deixa eu colocar 20 agulhas. Ele sabe, ele entende. Ele entende. Gato, cachorro tudo bem, mas gato? Eu vi com os meus que mais gostam. Eu sinto que o gato... O gato é um animal especial, né? Eu falo que eles não são desse planeta. São ETs, né? Mas o gato, muitas vezes ele se comporta melhor do que o cão. Eu acho que às vezes o gato... ele é muito puro, né? Ele entende. Ele não é contaminado por emoções tão básicas dos humanos como os cachorros, eu acredito que são, né? Eles são... Eles não são influenciados, né? Uma elegância. Gente, a personalidade é algo realmente incrível, eu acho massa. Então a gente precisa se espelhar neles. Eu olho pra mim e falo assim, a lua e a estrela. Eu olho pra cara delas e falo, minha amiga, vou chegar no seu nível. No seu nível. De elegância na próxima vida. Aqui, ó, tô aprendendo só a postura aqui, olha por cima, entendeu? Por cima. Nada te abala. É incrível, né? Acho incrível. Os animais eu acho que tem muito para ensinar a gente, né? Desde o processo emocional, do processo comportamental. Mas eu quero levar para um lado sobre as práticas integrativas que a gente está falando aqui, trouxemos várias vezes, porque hoje em dia nós temos essa possibilidade, essa capacidade de podermos associar várias práticas, várias técnicas que elas se autocomplementam, que elas trazem benefício, uma vai ajudar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Eu quero, um dos métodos, né, da doutora Josiane Barros, aqui chiquérrima, é ensinar outros profissionais a usarem o método dela, que é uma soma de várias práticas integrativas. Então, Josi, fala para mim as principais técnicas que você aplica no seu método, que é tão eficiente e eficaz aí para a retirada da dor. Então, o básico, de base é a medicina chinesa. Então, quando o paciente vem para mim e eles vêm com o exame, né, desesperados para eu olhar, eu falo assim, não, o exame é o último, porque eu vou tratar você para chegar no seu exame. E essas especialidades que eu estudei, elas conseguem trazer para mim, dentro das avaliações, eu já sei a disfunção que o paciente tem
que fez ele ter aquele exame. Então, muitas vezes, eu não preciso do exame mesmo. Até porque, Vivi, o exame, muitas vezes, o quadro clínico não bate com o exame. Sim, sim. Né? Por causa de tudo isso que a gente conversou, principalmente essa parte emocional, psicossomática, o padrão energético envolvendo o emocional. E aí eu faço essa avaliação, primeiro a anamnese de medicina chinesa, eu vou entender o padrão do paciente, isso é o básico. Depois eu vou começar a ouvir o paciente numa história na parte da anamnese biomecânica. E aí eu vou unir outros tratamentos, osteopatia, também é uma base muito forte que eu tenho junto com a posturologia, porque ela vai avaliar todas as alterações de postura, junto com a posturologia, a pisada do paciente. O pé, ele é o maior captor postural, então ele está envolvido em 90% dos casos. Eu falo que a causa está longe do sintoma. Tem um paciente com dor cervical, hérnia cervical, enxaqueca. É o pé. Geralmente é o pé. A maioria dos casos. Problema de joelho, sempre o pé está envolvido. Então, osteopatia, a medicina chinesa, eu uso a técnica do agulhamento. A eletroacupuntura me ajuda muito, potencializa os resultados, trabalho com eletro. A auriculoacupuntura em casos agudos. Então, paciente travado, na crise. Não é a auriculoterapia, eu não uso semente, eu uso agulha na orelha. Nós temos técnicas de sedação em que eu atravesso a orelha do paciente com agulha. Ai, mas dói demais. A dor que ele está sentindo na coluna é muito maior que o agulhamento. Então, eles nem percebem. E, assim, ajuda muito, é praticamente que imediato o resultado quando você trabalha com essas técnicas associadas no mesmo atendimento. Porque o paciente, ele vem numa circuitaria, ele já formou um circuito condicionado de dor. Eu tenho que descondicionar. A gente chama de diminuir o efeito nociceptivo, que é a capacidade que o cérebro tem de perceber a dor e tomar uma atitude. Então, eu tenho que usar várias técnicas, não dá também para resolver só com a acupuntura. No meu caso, porque ele já vem todo somatizado. É um paciente que vem com a hérnia lombar, bursite no quadril associada, porque a lombar inerva quadril. Aí ele também tem problema no joelho associado, porque pisa torto. Sim. Então, ele tem dor em tudo. Sim. Então tem a quiro também, que eu uso algumas manipulações. Vocês vejam quantas técnicas. E eu acho que esse é o privilégio de hoje em dia. A gente poder ter esse arsenal, que eu chamo, que é um arsenal de armas, para que a gente possa combater todas essas disfunções do organismo, né? Por conta da ambiência e do estilo de vida que nós temos. Acredito que na medicina veterinária também seja o mesmo princípio. Quais são as técnicas que você hoje costuma usar? Eu uso acupuntura, amo fazer sangria de ponto Ting para alívio de dor, então vou lá com a agulha hipodérmica e sangro ponto de dígito. Moxa bustão, faço muita moxa, principalmente moxa japonesa. Muito de frio, as dores? E também para tonificação de yang e da energia Qi. Aquelas pequenininhas assim, né? Isso, com a Mogusa, né, que é a lã de moxa. Bem, erva chinesa que verdade, amo, né? Até as fito. Amo muito. E também a parte de alimentação natural, ozônio. Gosto muito também de prescrição de cannabis medicinal, ozonioterapia, laser. E tenho feito muita terapia neural, que é muito maravilhoso, que é quando a gente faz a aplicação de procaína em pontos de campos interferentes energéticos. Então, por exemplo, quando a gente tem cicatriz no corpo, isso é um bloqueio da energia. Então, muitas vezes, a gente está tratando o paciente, não tem um resultado efetivo, faz acupuntura, porque tudo volta a estagnar naquela cicatriz. E muitos animais, eles têm cicatrizes porque eles são castrados, né? A maioria são castrados, e são castrados de uma maneira precoce, que isso é um erro, e isso já acaba levando todo um trauma emocional, e a gente consegue fazer o desbloqueio desses campos interferentes energéticos com a aplicação da procaína. E um outro campo energético, de interferência energética, que também acaba atualmente sendo algo que tem acontecido bastante, é a aplicação daqueles chips de identificação. Sim. Que os tutores, às vezes, né, que colocam nos cachorros. Já vinham de fábrica. Já vem de fábrica. Já são condicionados a colocarem, ou já vem com ele. E aí, tudo isso vai bloquear a energia. Então, muitas vezes, a acupuntura ela não funciona tão bem
porque volta a estagnar nesses campos energéticos. E a terapia neural ela faz esse desbloqueio. Fica com uma predisposição, né, de sempre ficar repetindo ali por conta desses elementos. Exatamente. Olha que interessante isso que ela está falando. A gente aprende essa questão da cicatriz na visão biomecânica na osteopatia. A gente tem técnica para tratar essa cicatriz e a gente conseguir devolver mobilidade para aquela estrutura que foi perdida porque existiu um corte. Sim. E aí, quando tem esse corte, por exemplo, quantas mulheres não tinham dor lombar antes de fazer a cesariana? Depois que elas fazem cesárea, elas começam a ter dor. Abdominoplastia, a mesma coisa. Porque primeiro tudo que é cicatriz, né? Sim. Cortou, depois quando costura, não é mais. É como se a parte de trás, que os músculos, eles trabalham em cadeias. Sim. Você não isola, você prioriza o músculo. Tudo em cadeia. Então você nasceu tudo costuradinho, certinho. Até a tua musculatura, a musculatura anterior fazendo conexão com a posterior e a intrínseca da coluna. Aí vai lá, corta, até chegar no útero para tirar o neném, certo? Depois ele vem costurando. Afrouxou lá atrás. Sim. Eu vou gerar uma instabilidade vertebral. E aí eu fico suscetível a fazer uma herniação futura. E aí essa mulher já começa a sentir dor porque o músculo profundo dá estabilização para o músculo externo. Então, se o interno perdeu aquela função dele, que é de sustentação, que né? eles são todos revestidos por fáscias, né? Afrouxou aquelas fáscias. Aquela coisinha que era tudo presinha. Aí força quem? Os superficiais. Aí eu começo com dor lombar, aí o corpo entende, preciso devolver equilíbrio para Vivi. O que eu vou fazer? Vou bloquear o quadril dela para tentar ajudar essa lombar. Só que aí piora, que a lombar passa a fazer o trabalho do quadril. Aí você vai virando uma bola de neve. E aí na osteopatia a gente tem essas técnicas. E tem exercício, por exemplo, nesse caso, muitas mulheres vão fazer cesárea, enfim, por diversos motivos. E tem algum exercício que você recomenda na fisioterapia, que ela possa fazer dentro de casa, em relação a trazer um fortalecimento para que ela evite desenvolver esse tipo de quadro? Os dois exercícios que são, assim, os carro-chefes, que vão ajudar essas mulheres que já estão passando por isso e quem não quer ter problema, quem quer prevenir, não tem contraindicação, é agachamento, que é o exercício que Deus nos deu. Tudo você precisa agachar na vida, principalmente para o futuro, que vai te dar independência, sentar e levantar um vaso sanitário, é o agachamento. E é um exercício multiarticular, que ele vai trabalhar todos os grupos musculares, ele vai trabalhar a principal causa dos problemas de coluna, que é a falta de mobilidade de tornozelo e quadril. Então, o agachamento te traz força, independência e já trabalha nas causas futuras que te levarão a ter uma hérnia. E a elevação pélvica, a ponte, deitado. E também a elevação pélvica, ela vai fortalecer não só todos esses grupos de cadeia posterior, glúteo, paravertebral, como ela vai fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Sim. E essas mulheres, na gestação, desenvolvem muito, assim, incontinência urinária, porque a musculatura da MAP... Pitose de órgão também, né? Também. Fica mais fragilizada, né? Então, até porque da pressão, né, do neném crescendo. Sim. Então, os dois exercícios você pode fazer todos os dias, só o peso do seu corpo. Em casa. Só com o peso do seu corpo, não precisa mais que isso. Vendo televisão, agachamento e elevação pélvica. E os animais têm que fazer algum exercício para prevenir as coisas? Olha, eu acho que só o fato deles fazerem o exercício já é uma vantagem muito grande. Caminhar todo dia. Exatamente, mas não é aquela voltinha no quarteirão, parando, né, a todo momento para urinar ou para conversar com o cachorrinho amigo. Porque o que acontece? Hoje em dia, o cão e o gato são animais sedentários, que eles não têm o enriquecimento ambiental. Então, antigamente, eles caçavam, eles saíam, eles tinham enriquecimento ambiental e eles praticavam o exercício. Hoje em dia, eles são castrados antes do tempo, eles são ali confinados num espaço pequeno, esperando o dia inteiro o tutor chegar. E normalmente a gente chega cansado em casa, a gente não tem muita energia ainda para brincar com eles. É aquele animal que não está se exercitando. E aí, só pela falta de exercício, a gente acaba indo para dor, por exemplo, porque dor é estagnação e se você tá parado, você tem estagnação. De novo, voltamos aqui A cura tá no movimento, não tem jeito. O corpo parado dói. Isso, né? O yin-yang o corpo parado dói. Ele é o movimento de uma energia para outra, né? Em formato de... E nada em excesso, né, Vivi? Porque aqui, assim, ou a pessoa é sedentária, não faz nada, ou ela faz demais.
ou ela faz demais. É por causa do yin yang mesmo, as pessoas gostam de viver nos seus excessos, ou das faltas ou verdade. dos excessos dos excessos. E aí a gente vai na academia e vê aquelas pessoas colocando peso. Gente, não precisa disso. Ai, no leg, aqueles legs lotados, eu olho aquilo, eu juro, eu tenho dor no estômago. Eu fico nervosa de ver. Ai, mas eu tenho músculo, meu músculo Não, pesa bastante a mas coluna, o seu né? músculo até foi feito para suportar a carga, mas a sua articulação não. É verdade. E as costas E também, a se lombar. você ferrar o seu quadril, é game over. Vai botar esse carro na garagem. Ai. Não vai sentar no vaso sanitário. Gente, fiquei com medo agora, hein? Eu falo brava, porque eu não aguento. A pessoa acaba com o quadril dela, que é o meio de campo. É verdade. É o que te faz conseguir abaixar para pegar algo no chão. Com certeza. sentar no Tudo, vaso. né? Tudo. Porque se o quadril der pau, acabou. Acabou. Aí a demanda está acima da capacidade. A articulação não foi feita para suportar tanta carga. O músculo sim, a articulação não. Aí para que aquilo? A genética fala mais alto. Se você não vai ser um atleta, se você não vai seguir uma profissão, uma carreira, realmente eu acho que a gente precisa educar mais as pessoas que elas não precisam carregar tanto peso assim. Se tá com raiva da vida e quer carregar peso, vai trabalhar, E né? a conta vai chegar, né? viu? Olha, a conta chega e ela vem alta. Ela vem vem alta. alta. Aí vira o show da Xuxa na fisioterapia. Olha, gente, vocês vejam que podcast rico, inclusive em vários conhecimentos aqui. Eu gosto sempre de estar trazendo de uma forma lúdica, prática, para que as pessoas cada vez mais possam entender realmente como a medicina chinesa funciona, que a medicina chinesa, às vezes eu escuto que medicina chinesa é pseudociência, né? Tem várias pessoas, é pseudociência. Aí eu falo assim, é só porque a ciência que diz que é de ciência ainda não conseguiu provar aquilo que você só olha para a natureza e vê que acontece sempre de qualquer jeito, não importa o quanto você acredita ou não. Vai acontecer sempre. Então, é uma ciência porque estuda de maneira profunda todos os comportamentos dos humanos e dos seres vivos. Então, por isso que eu falo que é ciência, porque é o ato de observar, anotar, escrever, entender, ponderar, classificar. Não é um rolê assim, né? Não, e olha, hoje a gente fala muito em quê? Medicina integrativa. Epigenética, desde 2002. E aí nós passamos a entender como as coisas funcionam e como devolver para o corpo o poder da cura. Mas a chinesa já fala disso daí há quanto tempo? Eu já sabia disso desde 2009. Só uns 5 mil anos. Antes de Cristo. Só 5 mil anos aqui, né? Ela estuda o contexto do indivíduo, ela vai tratar o padrão, a individualidade. E é por isso que muitas vezes fica complicado de ter tanta evidência com ela, porque não é um grupo de pessoas. A gente está avaliando o padrão de cada pessoa. E quando a gente vai buscar uma evidência, vai desenvolver um artigo, são várias pessoas. São várias pessoas. Uhum. Eu acredito que nos próximos 10 anos, tô colocando 10 anos, né? Mas eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos ter uma grande revolução, principalmente aqui no Brasil, em referente à questão de saúde, porque a quantidade de profissionais ingressando, né, nesse mercado, cada vez que passa tá maior. A gente vê também isso, uma grande crescente nos Estados Unidos, tá? Na verdade, no mundo todo existe uma grande crescente da medicina natural em relação às pessoas estarem adquirindo mais, estar tendo um pouco mais de consciência. Eu vejo pela alimentação também. A alimentação deu uma certa evoluída no Brasil. Vejo também do lado de fora que existe uma certa conscientização. Você vai no Oriente, 90% dos alimentos não tem açúcar. Olha, caramba. Não tem açúcar. 90%. 90% de muitos alimentos não tem açúcar. Não, o meu sócio veio da Coreia para o Brasil e ele nunca comeu tanto açúcar na vida dele quanto no Brasil. Porque ele fala assim, todo lugar que eu vou só me oferecem açúcar. Ele voltou doente pra Coreia. Problema de estômago. Eu falei assim, também, né? Você comeu todo o açúcar do Brasil? É que a gente não tem a cultura de prevenir. A gente espera a doença se instalar. E a medicina chinesa é a prevenção. A gente nem sabe o que faz alimentação. Doença pra gente. Esse que é o problema. A doutora trabalha assim, né, doutora? É assim, é completo. É a alimentação do animal, porque também esse animal faz acupuntura, mas come ração? Não tem como. Ultraprocessado? Na verdade, quando eles chegam na clínica, muitas pessoas elas acabam vindo pelo Instagram, então elas já veem, né, as coisas que eu preconizo. Então, quando eu já começo a falar, eles, eu já sei que você vai falar, né, eu vou ter que tirar a ração, né? Eu falei, sim, porque como que eu vou mobilizar uma energia no corpo do seu cão ou gato se você alimenta ele com uma energia morta? Porque a única coisa que o laboratório nunca vai conseguir reproduzir é o Qi. É a vida, né? É o Qi, que é a vida. É isso mesmo. Então, a fito consegue, o alimento consegue, mas o alopático, a ração não. o industrializado,
não conseguem. E qual que seria por exemplo, eu quero começar hoje. Eu já fiz essa pergunta, vou fazer de novo, porque eu acho que é muito importante para dentro da casa das pessoas. Eu quero começar hoje a dar comida natural pro meu cachorro. O que eu tenho que fazer? Tá, vamos lá. Bem, se quiser começar, vou mudar 100%. Primeiro, procurar um médico veterinário nutrólogo para poder te orientar da maneira adequada. Médico veterinário nutrólogo. Porque muitas vezes você pode procurar um médico veterinário que não trabalhe com alimentação natural, ele não vai ter o conhecimento e também pode desencorajar a fazer isso, porque infelizmente a maioria dos médicos veterinários, eles não têm ainda essa consciência da parte da alimentação. A gente aprende na faculdade somente a prescrever ração. Só que em algumas pessoas despertaram essa consciência de que... Tem matéria na faculdade agora, é isso? De nutrição? Mas natural? Não existe. Você entende onde está o erro, então, por quê? A indústria, né, da alopatia e da indústria da ração. Bem, mas eu não quero começar ainda 100% alimentação natural. O que eu posso acrescentar na ração do meu cão que seja saudável? O que eu indico? Ovo de galinha. Cru. A casquinha tem que estar junto, a casquinha? A casca, ela é carbonato de cálcio. Então, assim, é cálcio. Se eles comer, eles podem comer, assim, mas não vai ter uma absorção intestinal tão boa, porque vai estar em casca. Se você quiser uma absorção intestinal do cálcio com a casca do ovo, tem que triturar num liquidificador, né? Pra poder gerar tipo uma farinha, né? Um pozinho. Por dia pode dar? Pode dar, depende do porte do cão, né? Então, por exemplo, um cão de até 10 quilos, eu diria um ovo de codorna. Tá, todo dia? Todo dia, aí com a gema e a clara, com tudo junto, né? Não pode ser isolado. Tá. Já até explico por que não pode ser isolado. Agora, um cão de 15 quilos pra cima pode ser um ovo de galinha. Tá. Tem que ser a gema com a clara. Se a gente falar de cru, o que acontece? Dentro da clara tem um antinutriente chamado avidina que destrói as vitaminas do complexo B. Mas a gema, ela tem grandes quantidades de vitaminas do complexo B. Então, quando você une as duas, ela fica equilibrada. Se eu cozinhar, aí eu vou realmente inativar esse antinutriente. Então, se quiser cozinhar, tudo bem, só que a gente vai perder todos os antioxidantes e vitaminas. Cru, mais fácil, mais rápido, só dá. Ai, que bom. E assim, é mais natural, né? O dia que o cachorro não riscar um fósforo na minha frente ou um isqueiro, aí eu vou achar que ele vai... Você não sabe, vai que a neurociência vem e consegue. Né? Vai lá. O meu pinche, então, pequenininho, é o de codorna. Codorna. Isso. O que mais que a gente pode dar? Ovo, com certeza, é maravilhoso. Coração de galinha. Também, um por dia. Um por dia, pode ser para um cão de pequeno porte ou mais, né? Pode até ser o coração bovino, que ele é barato. Então, por exemplo, a doutora Josi, que tem 5 cães, né? 5 cães. 5 cães. Então, vai no açougue, pede o coração bovino, que ele é mais barato e, assim, tem muito mais nutriente do que o ovo de galinha, por incrível que pareça, vai baratear. E assim... E é um pedaço, dá um pedaço, sim. Ver o tamanho da abertura da boca, né? Pra ele não entalar, vai depender também se é um cão que tem um focinho alongado ou achatado, né? Mas se não, moe. Tranquilo, moer e adicionar na alimentação. Então, ovo, coração. Carnes desossadas, então, o basicão que frango, peito de frango. A carne... E crua. Então, se for da cru, vamos lá. Se for da cru, a gente tem que fazer o manejo do congelamento profilático para eliminar parasitas. Não mata a bactéria e o cachorro debela muito bem bactéria, tanto é que a gente estava até falando, eles comem fezes, eles têm coprofagia, então eles estão debelando essas bactérias. Então, então é para poder matar parasitas que estejam ali presentes nessa carne. Cada espécie de carne vai ter um tempo de congelamento profilático diferente. Então, as aves em geral, que é frango, pato, marreco, codorna e peru, são 24 horas. 24 horas. Bovino, 3 dias. 3 dias. Porco, 3 semanas. 3 semanas. Por conta Vocês veem. Da gordura? Da tênia, tá? Caprino e ovino, 10 dias. E rã, coelho e peixe, 7 dias. Peixe, 7 dias. Que peixe que vocês podem dar que é, assim, incrível e maravilhoso? O mais barato de todos. Sardinha. Crua. Com cabeça, com espinho, com cauda, pode dar. Mas meu cachorro é pequenininho. Corta ou pega uma outra opção menor, que é a manjubinha. Manjubinha, adoro. Baratinho, riquíssimo em ômega 3. Manjubinha. Também, coloca lá. Também. E a carne, ela não pode ter gordura? A carne do boi, pra gente dar? Então, pode sim. Pode, Aí é que tá. Todo mundo tem lipofobia, né? Tem medo da gordura. Mas o grande mal do século, que é o que a gente tava falando do açúcar,
Não é a gordura, o problema é o carboidrato. É que a gordura saturada, né? A gordura que você vai fritar ela. Exatamente. Quando a gente faz o cozimento da gordura, a gente faz a peroxidação lipídica. E isso é uma gordura oxidada, que é uma gordura ruim. Então, a gente oferecer uma gordura crua é maravilhoso, por exemplo. Antigamente, muitas pessoas usavam o quê para cozinhar? Que todo mundo né? banha de porco. Banha. É a melhor gordura que a gente pode usar. É a banha. Interessante. E para cachorro então, e pode gato, ser assim. banha de porco é maravilhoso. Então pode ser assim, a ração um pouquinho, aí uma carne por dia, ou um peixe, ou a carne, e o ovo. O que a gente pode fazer, que eu geralmente oriento? Tira uma porção de ração e adiciona uma pequena porção de carne. Pode pôr os ovos todos os dias, o ovo inteiro lá, junto com a carne. E a sardinha a gente pode fazer umas 3 vezes na semana. Legumes pode dar? Vegetais. Quais vegetais seriam melhor para eles? As folhas verdes escuras. Então, o agrião, a rúcula, o almeirão, endívia, repolho verde, repolho roxo, folha de catalônia, folha de mostarda. Só vou fazer uma observação. Não ofertem espinafre, porque tem muito ácido oxálico. Já vou falar o porquê do ácido oxálico. E ou brócolis ou couve-flor no máximo 2 vezes na semana, porque tem muito ácido oxálico. Ácido oxálico todo dia na dieta do cachorro vai formar cálculo de oxalato de cálcio na bexiga. Então, fica mais com a rúcula e com o agrião que você vai estar assim arrasando. Vivi, posso fazer uma pergunta para ela? Claro. Que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas e eu tenho essa dúvida, porque aqui é cachorreira, viu, gente? Falou de bicho, eu não paro mais. Você vê como o papo rende, cachorreira, né? gateira também, eu tenho 2 gatos. Sobre a castração. Antigamente, anos atrás, tinha que castrar o mais rápido possível. As minhas cadelas, há 4, 5 meses castrava. Agora, muitos veterinários já estão falando para não castrar mais. A gente sabe que, claro, né, a nível de evitar, né, a reprodução. A reprodução, né? Mas o que você aconselha? Vamos lá. Assunto polêmico. A cara da Carol, assim, Carol, o que ela tá fazendo? Por exemplo, esse casal que tá comigo, resgatado. Eu fiquei com um casal de irmãos. Eu tinha que optar em castrar alguém, porque são irmãos. O que eu fiz? Eu castrei ele, com 5 meses. Ela não tá castrada. Ela teve um cio já. E agora eu tô na dúvida, castro ou não castro? Vamos lá. A gente tá numa era de que todo mundo fala sobre reposição hormonal, né? Tá todo mundo preocupado com repor hormônio. Mas o animal, e aí? Todo mundo quer o quê? Tirar hormônio. Então, assim, o hormônio ele não é um vilão, o hormônio ele é importante, só que esse tema da castração realmente é algo polêmico. Eu acho assim, essa é a minha opinião. Eu não sou contra a castração, mas não são todos os animais que deveriam ser castrados. Por quê? A castração, o hormônio ele é importante para o desenvolvimento do cão. Por exemplo, a fêmea, a bebê, que está ali com os órgãos, né, principalmente a vulva em desenvolvimento, se você castrar ela antes do primeiro cio, ela vai ter uma vulva infantil, e isso a longo prazo, consequentemente, acaba gerando ou incontinência urinária, que não foi desenvolvido o canal e tudo aquilo. Exatamente, né? Ela acaba tendo incontinência urinária, que seria como se fosse a síndrome da bexiga caída, como na mulher. Sim. Quando ela, por exemplo, entra na menopausa, ou quando ela faz, por exemplo, a esterectomia, e também ela acaba gerando, por exemplo, um acúmulo de como a vulva ela não acaba saindo, não fica tão avantajada, ela fica muito pequenininha, ela fica como se fosse uma vulva de neném, e aí começa a ter dermatite. Ali, úmida aguda é aquela cadela que tá sempre com problema de pele naquela região da vulva. Então, você vai ter que cuidar com pomadinha como se fosse um bebê. Hoje em dia, já existem estudos científicos que mostram os efeitos colaterais da castração precoce, que são desenvolvimento de artrose, tendência à ruptura do ligamento cruzado, hipotiroidismo. A gente também pode ter o desenvolvimento de câncer, olha só, né? Porque a gente escuta do veterinário que se castrar antes do primeiro cio não tem tumor de mama. Mas hoje em dia já tem estudos que mostram que em cães de grande porte pode desenvolver osteosarcoma, que é um câncer muito agressivo. E a gente ainda vê quadros de trauma.
Porque imagina só, você pegar uma bebezinha que tá mamando, que tirou da mãe, tirou dos irmãos. Coloca debaixo de uma cirurgia. Castrou, e quando acorda, então, fêmeas que são agressivas, fêmeas e machos, tá? Animais com pânico a fogos de artifício, faz muito sentido altos, isso tudo, né? Faz todo sentido. E O hormônio animais é tudo, agressivos. Né? Então, assim, você castrar um animal de uma maneira precoce está errado. O que acontece? Isso dá um corte polêmico, hein? Se você é um tutor responsável, você pode manter o seu animal inteiro. Mas se você é um tutor que não tem a responsabilidade sobre o animal, deixa ele cruzar entre os outros, na rua, tá cruzando, tá proliferando mais bebezinhos, esse tutor você tem que castrar o pet. Não adianta. Não adianta. Então, assim, o que a gente tem visto até hoje em dia é que existe uma lei aqui pro estado de São Paulo que parece que ela caiu agora, que estavam fazendo todos os donos de canis, né, de raças, entregarem esses bebês castrados antes de entregar ao tutor. Então, castração precoce. Mas isso é uma besteira, porque a maioria desses tutores são pessoas responsáveis, onde eles deveriam, na verdade, focar na educação dos tutores, que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Mas, Carol, convenhamos, Brasil, né? Brasil. Estamos no Brasil, onde a parte da educação é um problema sério. E educação social é um problema mais sério ainda do Brasil. Então, você veja, a gente cria um mal para tentar resolver um problema de falta de educação. Mas Brasil é isso, eu acho que a gente trabalha muito em cima disso. O que a gente vai fazer? Bloqueia ali. Mas não era mais fácil educar aqui? Não, bloqueia ali, porque pelo menos você já tá matando, né, o fio, isso aqui, blá, blá. Mas era tão fácil, era só educar. Não, mas educar é difícil, né, exige um monte de coisa. Então, é um problema isso aí, a gente tá falando de um problema social acima de tudo, porque se você fala que você não é a favor de castração, mas aí vão te condenar por conta das questões sociais, e os animais na rua. É que nem o meu caso, eu tava com um casal lá, eu ia confiar de eu ir trabalhar. Vamos separar eles. Filha, quando ela entra no cio e o cachorro não tá castrado, ele pula o muro de metros, ele pula pra pegar. Então eu falei, não, antes que aconteça, e tem uma nova cria, eu falei, vamos castrar quem? Ele. E ela tá lá. Então, mas tinha uma indicação. Tinha uma indicação, né? Agora, você pega, às vezes, aquela senhorinha que tem um Yorkshirezinho, ela, né? Só ela dentro de um apartamento. Castra. Porque vai sujar. Então, macho em vez de fêmea, não é? Vai sujar do mesmo jeito. E tem muito tutor que muitas vezes não tá se não tá ligando com isso. Mas aí depois vem e fala assim, ela agora tem essa infecção urinária recorrente, e agora? Não, agora infelizmente já foi, né? Tem que mas eu escutei do paliativo, veterinário, né, que tinha que castrar antes do primeiro cio, que era melhor. Melhor pra quem? Né? E é por isso que eles ficam tão paradões, né? Total. Diminui muito, né? Diminui muito a velocidade deles. Metabolismo. Você tira o yang do corpo, né? Acabou. É uma loucura. Meu Deus. Você faz assim com o yang. Acabou. Vejam que esse assunto aqui virou polêmico, né? Então vamos tomar cuidados aqui, talvez viralize, talvez a gente seja apedrejada, inclusive comente aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda, se você tem algum caso de algum animal, se você tem dor, que a gente quer saber sobre o nosso ouvinte aqui, nossa audiência, quero entender mais sobre qual o momento da sua vida você está passando e o quanto a gente pode ser útil para você, então comenta aqui nos comentários. Não sei se você já segue o canal, então segue o canal TaoriCast, coloca o sininho aqui também para você saber, desse lado, não sei, coloca o sininho aqui para você também ser avisado de novos conteúdos. E muito obrigada, meninas, foi um papo incrível, né? Eu acho que a gente vai falar de medicina chinesa, a gente fala da vida, fala, né, de propósito, fala de missão, fala de tudo, né? Eu acho que é um assunto que, independentemente do tipo de abordagem que a gente vai trazer, né, o assunto ali, mas sempre vai ser um tema que consegue generalizar em tudo que a gente fala. Minutos finais do nosso podcast. Mande aí um recado, Josi, para sua audiência. Faz o seu pitch de vendas, aproveite o momento. Olha, o meu recado como profissional de saúde é o seguinte: não espere a doença se instalar. A prevenção é o melhor remédio. Você tem que ser proposital na sua vida. Então, viva de propósito. Faça com que você já vá organizando a sua velhice com qualidade de vida. Como que você faz isso? Fazendo
cuidando da sua postura. Se você tem uma postura equilibrada, se você trata já os desvios que você tem na coluna, ou se você não tem e quer prevenir, fazer RPG, musculação todos os dias, RPG como fisioterapeuta uma vez por semana, trabalho postural, musculação todos os dias. Nenhuma outra atividade física vai dar para você o que a musculação te dá a nível metabólico, porque o seu músculo é um órgão metabólico, independência, saúde óssea e cognitiva. Já tem várias evidências que mostram o quanto que o treino de força, o treino resistido, faz com que você forme novos neurônios e você vai estar prevenindo demência e Alzheimer, mesmo que você tenha essa predisposição genética na sua família. E medicina chinesa para equilibrar o seu yin, o seu yang, sistema nervoso simpático, parasimpático, porque onde há equilíbrio não há doença. Por isso que o símbolo é o yin yang. Então, equilíbrio no corpo. Amém. Dê ao seu corpo o que ele precisa, ele responde com o mínimo. Se você der para o seu corpo o que ele precisa, você vai programar um envelhecimento saudável, porque envelhecer é inevitável, mas envelhecer com qualidade de vida é opcional. É uma escolha, com certeza. Carol, muito obrigado pela sua presença. Também faça seu pitch, fala com a sua audiência aí um pouquinho. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez eu estar aqui e obrigada pelo convite. Minha mensagem que é o lema da clínica: deixa o bicho ser bicho. Então, enquanto as pessoas tratarem os animais como humanos, que eles não são humanos, por mais que eles sejam os filhos de vocês, não tem problema, os meus também são meus filhos, mas a gente tem que respeitar a natureza deles. Então, começando com a alimentação, que é o passo número 1, um animal que come bem, uma comida equilibrada e bioapropriada, que seria o que eles comeriam na natureza, eles não adoecem. Vá sempre em consultas periódicas ao médico veterinário, pelo menos uma vez ao ano. E não é só fazer vacina, é consulta mesmo, né? Fazer toda uma avaliação como a medicina chinesa ela faz, olhar, né, o animal de cima a baixo. E fazer enriquecimento ambiental. Então, eles precisam de prática de exercício e enriquecimento ambiental. Então, não é só dar uma voltinha no quarteirão, é levar eles para o parque. Se você não tem essa capacidade, deixa eles irem para a creche ou para o daycare. Eles precisam interagir com outros cães. Os cães são animais de matilha. Então, uma pessoa que vive com um cão e o dia inteiro fora de casa, e aquele animal ele tá ali, então, não sei, eu acho que tá precisando de mais um amiguinho. 2 é sempre uma... Maravilhoso, adoro. São mais felizes. São muito mais felizes. Eles se entendem, eles falam a mesma linguagem. Adoro. Pra mim, é a minha diversão ver eles se interagindo. Então, Acho massa. Daqui a pouco sai correndo de um lado, daqui a pouco tá xinchando, não sei o quê, e vai por isso aqui, lambe um, lambe o outro, daqui a pouco eles estão lá se comendo, daqui a pouco estão lá brigando, daqui a pouco estão voltando. Exatamente. É uma diversão. Larga a Netflix, vai ver teus cachorros brincar que você vai ver. Ai, a creche, eles adoram ir pra creche. Eles amam. É muito a minha legal. casa já é a creche. E a vida ela passa tão rápido, né? Eles têm, infelizmente, tão pouco tempo de vida, então aproveitem o máximo de tempo com eles. Com certeza. Então, Instagram, Doutora Josiane Barros. Viviane_Bergamo. E @Acuvete Acupuntura Veterinária. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aí no vídeo. E até a próxima. Tchau!